Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Hoje eu quero falar sobre a ideia da seletividade ou a denúncia seletiva. Mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse no canal, divulgue o nosso canal, sabe? Acesse as nossas playlists. Eu tenho certeza que a cada vídeo você vai aprender um pouco mais sobre aquilo que eu chamo de os bastidores do mundo. Eu também gostaria de deixar aqui o meu Pix para você que por acaso queira contribuir com esse trabalho, né? Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Gente, eu tenho certeza que este canal, ele pode ajudar você a olhar para o mundo, sabe, com outros olhos, a perceber que nós estamos dentro de um projeto e a gente precisa descobrir isso para que a gente saiba pelo menos se defender da forma correta. Vamos lá. O que é a denúncia seletiva? Bom, todo mundo sabe que hoje está mais do que claro que a sociedade ela vive uma ideia de que somos uma sociedade dividida em classes que se odeiam, onde uma classe ela oprime a outra. Então, ou seja, para cada classe dividida, ou seja, o negro contra o branco, a mulher contra o homem e por aí vai, existe um movimento que se apresenta como um movimento que defende, que luta pela classe oprimida. Um exemplo aqui. No caso da luta dos brancos contra os negros, o movimento afrodescendente, do homem contra a mulher, o movimento feminista, do hétero contra o homossexual, o movimento LGBTQIA+, e por aí vai. E coloquei aqui também o movimento de direitos humanos, que coloca sempre que o policial é um opressor, o policial é sempre alguém que é injusto, né? Alguém que luta contra os negros, né? E aí eles acabam estando sempre do lado do criminoso e o policial é sempre o errado. Então vamos lá. Agora, como é que a gente faz para fazer com que a sociedade acredite que realmente existe uma luta de classes? De que eu, por exemplo, só por ser branco, eu sou um opressor dos negros, eu sou um racista, potencialmente um racista. Como fazer? Através da denúncia seletiva. E como isso acontece? Com o apoio da imprensa, que também é progressista, que na sua grande maioria é formada por gente de visão socialista. E como que isso acontece? Vamos dizer aqui, por exemplo, imagina um negro. Um negro, ele está indo para o seu trabalho e ele, de repente, ele é assaltado e ele é morto durante um assalto. Coisa muito comum no Brasil. Acho que todo mundo conhece algum negro que já foi vítima de violência, que morreu na mão de bandido. O que vai acontecer com esse crime? Nada. Esse crime não repercute. Esse crime ele não vai para a imprensa como algo brutal que tem que ser combatido, não vai aparecer movimentos para defender esse negro. Por quê? Porque a morte desse negro nessas circunstâncias, ela não atende a ideia, ela não alimenta a ideia de luta de classes. Mas se esse negro morresse na mão de um branco, em circunstâncias que desse para dizer, morreu porque era negro, o branco matou apenas porque ele era negro, com certeza, nessas circunstâncias, isso seria explorado, igual foi o caso do Carrefour. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Imagina que uma mulher, vou dar um exemplo claro, uma cidade aqui perto de onde a gente mora, uma senhora de quase 70 anos ia para o trabalho, madrugada também, por volta de 5 e pouco da manhã, e as câmeras de segurança mostraram quando ela foi abordada por um criminoso que arrasta ela para um terreno baldio, e aquela mulher, então, ela é estuprada e ela é estrangulada e morta. Isso não repercutiu. Sabe por quê? Porque foi apenas uma mulher que morreu na mão de um criminoso comum. E eu tenho certeza que você que está me assistindo, que você que está me ouvindo, talvez você tenha tido já um parente que morreu na mão do bandido, um criminoso comum, e ficou por isso mesmo. Agora, imagine, se essa mulher, ela morre na mão do marido, isso vai para a imprensa e vai repercutir o tempo todo e talvez nacionalmente. Por quê? Porque isso alimenta a ideia de que nós temos o homem como potencialmente uma ameaça para a mulher, de que a violência doméstica predomina e que a mulher tem que sair de casa, trabalhar fora, e assim você vai desestimulando a ideia de família. Isso foi programado há muitos anos atrás. Não quero entrar nesses detalhes agora. Mas enfim, então, dependendo da forma como a mulher morre, não repercute. Não importa, não vai aparecer nenhum movimento social para defender, mas dependendo da forma que ela morre, a imprensa vai divulgar, sabe, massivamente, para deixar claro que existe uma opressão do homem contra a mulher. O homossexual, por exemplo, é um caso muito claro. É divulgado que nós somos um país que mais mata homossexuais. É divulgado que esses homossexuais eles morrem simplesmente porque nós somos um país de héteros homofóbicos.
Mas se você for analisar as circunstâncias em que morrem os homossexuais, a grande maioria deles são travestis, são homens que fazem programas ali, são transexuais, são travestis, que fazem os seus programas, e em função daquele ambiente que geralmente tem drogas, que geralmente tem bebida, que geralmente tem os seus conflitos, por causa dos próprios programas, por causa dos atritos que tem ali muitas vezes com clientes. Faça uma pesquisa, quem é policial sabe disso, quem estuda isso honestamente sabe disso, que muitas dessas mortes, desses conflitos, eles são gerados por causa do ambiente. Né? Muitas vezes um cliente que faz um programa que não quer pagar, o travesti revida, há ali o atrito e muitas vezes sai morte. Né? Muitas vezes são atritos entre os próprios travestis, às vezes acerto de conta por conta de drogas, e isso tudo gera uma violência. Mas aí quando acontece a morte, eles dizem que é porque o país é homofóbico. Teve um caso, salvo engano aqui em Brasília, em que um grupo de travestis, por causa de uma rivalidade, entrou dentro de uma agência do Correios e matou a facadas o outro travesti, que era tudo ali colega de serviço ali. Então, ou seja, essas circunstâncias não é dita. Eles apenas mostram que homossexuais são assassinados porque o país é homofóbico. Ou seja, é a seletividade, e nesse caso ainda deturpada. Uma outra coisa interessante é quando um criminoso comum, eu digo a você, por exemplo, que está me ouvindo, de repente você vive no crime. A sua morte só vai importar se você morrer, por exemplo, na mão de um policial, mesmo que seja em combate, mesmo que o policial esteja trabalhando. Mas quantos criminosos comuns, quantos negros, nos lugares aonde o tráfico impera, eles são torturados, são assassinados. E fica por isso mesmo. Por que não importa aos movimentos de direitos humanos quando criminosos são torturados ou usuários por causa de dívida, dentro do ambiente ali dos terrenos onde o tráfico domina? Isso não repercute porque não interessa a ideia de luta de classes. Quantas jovens mulheres, a gente vê vídeos na internet aí, sabe, de forma muito abundante, de jovens que são assassinadas brutalmente. Quantos vídeos eu já vi? Sabe, simplesmente porque elas se envolveram, namoraram com traficantes de grupos rivais. Há um vídeo circulando aí na internet, há pouco tempo atrás, de uma mulher que teve seu cabelo raspado como punição. Há uma outra que ela apanha no rosto, apanha nas mãos, ela é surrada porque namorou com um traficante. Há duas jovens que são colocadas dentro de uma vala e são assassinadas porque namoraram com traficantes rivais. Essas coisas não repercutem. Por quê? Porque não interessa a ideologia. Mas se um policial assassina um criminoso, pronto, isso é um prato cheio para alimentar esse discurso de que há uma polícia opressora que mata negros e que age fora da lei. Um dia desse eu me lembro de um caso em São Paulo em que uma policial militar, mulher, negra e homossexual assumidamente, ela foi assassinada por traficantes. Isso repercutiu? Não. Isso deu ibope? Teve alguém que correu atrás dos direitos humanos? O movimento LGBT buscou a causa dela, sendo que ela era homossexual? O movimento feminista foi atrás da causa dela porque ela era mulher? Não. Sabe por quê? Porque isso não alimenta o discurso de divisão de classes. Então há uma seletividade. A imprensa é a grande responsável por isso. Ou seja, como todos têm uma visão socialista, progressista, eles selecionam aquilo que realmente importa ao discurso que alimenta o ódio ou a imagem de que existe uma divisão de classes. Nós somos o país que mais mata policiais no mundo. E eu pergunto a você, existe algum discurso aí de policiafobia ou de policialfobia ou de alguma coisa parecida nesse sentido? Não existe. Não existe uma classe que se levante dizendo que existe uma fobia contra policial. E policial morre apenas porque é policial. Mas ninguém fala nada, porque isso não importa. Na verdade, eu digo que para esse grupo, vidas negras não importam, mulheres não importam, vida de policiais não importam, vida de pobres não importam, vida de ninguém importa. O que importa são as circunstâncias em que essas vidas são perdidas. Se as circunstâncias em que cada vida de cada cidadão é tirado,
Se essas circunstâncias é que vão dizer se importa ou não importa. Porque se der para alimentar o discurso de ódio entre as classes, aí a vida importa. Se não der, meu irmão, não importa se você é negro, se você é branco, se você é mulher, se você é heterossexual, se você é pobre, se você é rico, não importa. A sua vida só vai importar se as circunstâncias em que você morrer alimentar esse discurso. Na verdade, o correto seria a gente defender o cidadão brasileiro. Que a lei seja justa para todos, que se puna o branco, que se puna o homem, que se puna o hétero, que se puna o homossexual, que se puna todos de acordo com a lei. E assim não precisaria mais leis que só vêm para alimentar esse ódio entre as classes. Punir o crime, dar condições de recuperar, de recuperação, de restaurar um criminoso que vai para o sistema penitenciário, mas eles querem um sistema falido. Porque assim essas classes são manipuladas e servem, sabe, para atender a esses desejos. Porque, na verdade, esses movimentos sociais, eles vão apenas projetar pessoas que vão para o campo político, que fazem disso aqui um trampolim para se projetar politicamente, mas que, na verdade, vão chegar lá, vão continuar com o mesmo discurso e nunca vão resolver o problema. Porque o dia que a sociedade abrir os olhos e entender que nós não somos inimigos, que as pessoas morrem apenas pela maldade. Ninguém sai matando por aí apenas porque é negro, porque é mulher, porque é homossexual. Não, ninguém sai matando por aí por causa disso, não. Mas o dia que a sociedade abrir os olhos e o dia que isso aqui se acabar, acabou-se a ideia socialista. Não há mais razão. O socialismo não tem mais do que se alimentar. Não tem mais do que ele sobreviver. Porque eles vivem da alimentação desse discurso aqui. Porque esse grupo que eles chamam de minoria, que na verdade juntando todos é a maioria, esse grupo aqui são os que alimentam esses movimentos, que por sua vez projetam os políticos e é um sistema que vai então se retroalimentando e a gente não percebe. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha te ajudado e que Deus abençoe a todos.